seu like, você que tem acompanhado e nos ajudado a divulgar. Graças a Deus, que Deus abençoe a tua vida cada dia mais. E hoje estamos com a lição número 2, a manifestação da graça de Deus. Agora são 00:52, estamos aqui de quarta para quinta-feira, gravando essa aula de adolescentes. Lembrando que na descrição do vídeo tem a aula de jovens e a aula juvenis. Jovens nós gravamos agora de pouco. E tem a aula juvenis também. Conto com o seu like, que você venha assistir o canal e venha nos ajudar a divulgar. Tá, o destaque aqui diz: mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. O que Deus nos dá? Um presente, vamos lá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, ou seja, o pecado de Adão. Mas a graça de Deus é muito maior e ela dá a salvação gratuitamente, muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo, Romanos 5, versículo 15. Então, por causa de Adão, muitos morreram por causa do pecado de Adão. Mas a graça de Deus, a graça que o Senhor Jesus Cristo, através da morte dele, o sacrifício dele, alcançou alcançou você, alcançou a todos, a toda a humanidade, a todo aquele que quer, todo aquele que deseja. Vamos lá. Continuando a lição, não há nada melhor do que olhar para a história e ver a operação e a generosidade da graça de Deus. Além de você, ela alcançou e resgatou pessoas como Maria Madalena, Saulo de Tarso, e aqui ele vai citar outros nomes e que alcançou você também. A maravilhosa graça não faz distinção de pessoas, não há branco, negro, rico, nada. Ela nos alcançou. E aqui até diz ateu, incrédulo, patrão, empregado, culto, ignorante, homem, mulher, judeu, gentio, rico, pobre, e assim vai. A graça, ela alcança a todas as pessoas, a toda a humanidade. Por isso que eu lembro do João 3,16, que está na Bíblia, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a graça do Senhor. E aqui o que diz no tópico aqui? O que é graça? Certamente você já cantou, ouviu pregações, recitou poemas, todo mundo fala a respeito dessa graça. E às vezes não sabem o que é a graça. Bem, a graça é o quê? Favor imerecido. Não merecia nada, mas o Senhor te deu a oportunidade da vida eterna. Vemos aqui, entretanto, para início de conversa é preciso destacar que não podemos falar sobre a graça sem tratar do pecado, uma vez que a graça é o que Deus concede aos pecadores, ou seja, Jesus Cristo nos deu essa oportunidade de nos arrependermos e aceitar a Jesus Cristo como Salvador e alcançar esse favor imerecido. Era para nós estarmos condenados, mas temos a oportunidade da graça de Deus. E aqui diz que Paulo foi enfático ao dizer que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Romanos 3, 23. E diz aqui ainda, e radical ao afirmar que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Não se engane, pois o pecado mata, destrói e causa separação entre o ser humano e Deus. O pecado é algo que trava. Não temos acesso a Jesus por causa do pecado, mas através da graça do Senhor, através do nosso arrependimento, da graça do favor imerecido que Ele nos faz, nós temos a oportunidade de adorar o Senhor. Ou seja, todos nós estávamos espiritualmente mortos por causa de nossa desobediência e alienados em relação a Deus, ao próximo e à natureza. Após isso, nós fomos alcançados pelo Senhor. E Ele nos mostrou o quanto nos ama, enviando a Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Então, esse é o favor imerecido, nós fomos alcançados. E aqui diz, razão pela qual alguns o definem corretamente, não apenas como favor imerecido de Deus para nós, mas também como favor concedido. Então, a graça é o favor imerecido, mas também Ele nos concedeu a oportunidade e a chance da vida eterna.
Graça deve ser entendida como algo que vai além de simples conceito, meramente intelectual. Ela é uma experiência transformadora, uma presença que comunica vida. Então, a graça do Senhor Jesus, ela vem nos alcançar, transmite vida e vida eterna. E aqui nós vemos sobre graça também no Antigo e no Novo Testamento. Apesar do Antigo Testamento estar caracterizado pelo tempo da lei, ou dispensação da lei, como alguns estudiosos denominam, ao folhearmos as páginas tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, vemos a graça de Deus se manifestando através de pessoas, famílias e nações. Então não deixa de ser, por ser no tempo da lei, não deixa de existir a graça de Deus na vida de pessoas. E aqui nós vemos, Israel merecia ser escolhida como nação da promessa, mesmo demonstrando ingratidão, infidelidade e desobediência. O que dizer do mentiroso, enganador e usurpador Jacó, que depois transformou-se, foi mudado o nome para Israel? Por acaso ele merecia ser perdoado? E Elias, o profeta, que logo após a vitória que ocorreu lá, se escondeu na caverna? Então tem tudo isso, pessoal, que o comentarista da lição diz aqui. Fala sobre Moisés também. Moisés, mesmo tendo assassinado um egípcio, alcançou essa misericórdia do Senhor. E Oséias, que ele casou com Gomer, diz aqui, casou com Gomer, a esposa infiel, merecia mesmo ser resgatada tantas vezes. E aqui fala também do jovem Davi. E assim no Antigo Testamento são vários que você vai ver a graça de Deus, o perdão de Deus sobre a vida deles. E aqui ele diz, se esses e outros exemplos servem como prova de que Deus misericordioso atua com graça e vida na história dos pecadores para salvá-los. Isso no Antigo Testamento, é a observação. E aqui ele acaba dizendo também, apesar de tudo isso, não há como negar que no Novo Testamento, por intermédio da pessoa de Jesus, apresenta a graça de Deus de uma forma mais clara e contundente. Ele representa o que os estudiosos denominam dispensação da graça. Então já a dispensação da graça aqui já diz tudo, mas nós vemos em todo o tempo. E é claro que por que não olhar todo esse favor imerecido, toda essa graça de Deus sobre nós, lá em Gênesis, no início, lá Gênesis capítulo 3, versículo 15, que vai falar em que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. E aí nós observamos também a graça de Deus, já um plano de salvação feito antes da fundação do mundo, quando você lê a Bíblia Sagrada também. Então aqui nós vemos que Deus, ele é misericordioso e a graça de Deus é sobre a vida dos seres humanos, sim. Graça de Deus apresentada em Romanos. Vamos ver o que diz aqui na lição, a graça de Deus. Tá. A carta de Paulo à igreja que está situada em Roma é a mais longa e doutrinária de todas as cartas do Novo Testamento. Aqui ele vai citar sobre Lutero, sobre a conversão de Lutero, sobre a carta que Lutero gostava, que era a carta aos Romanos. E aqui diz que nela o apóstolo trata de questões relacionadas à justiça de Deus, justificação da fé, o pecado, a graça de Deus, a influência de grupos judaizantes na igreja, a questão entre alguns crentes gentios e judeus em relação à dieta de alimentos, a posição de Israel diante de Deus, considerando sua rejeição ao Messias. Então você vai observar a carta de Romanos, é uma das mais doutrinárias, como diz aqui, mais longa e doutrinária. Trata de assuntos relevantes para a nossa salvação, importantíssimos para a nossa salvação, quando nós lemos a carta aos Romanos. Ao iniciar sua carta, nos 3 primeiros capítulos, o apóstolo argumenta de forma doutrinária que a humanidade precisa desesperadamente da graça de Deus para viver. Se não tiver a graça de Deus, não tem vida eterna para nós. E aqui ele fala que será alvo do justo juízo de Deus eterno. Então ele fala essa notícia que a humanidade precisa dessa graça. E é claro que essa graça nos alcançou. E aqui diz, não somos suficientemente fortes para removê-la.
e não somos bons o bastante para apagá-la, embora distantes de Deus. Ainda assim, os pecadores não pedem sua ajuda nem seu auxílio, demonstrando então a dureza de coração. Por isso, Paulo diz que eles buscam satisfazer suas próprias paixões, não procuram Deus, e procuram sim viver de forma errada, de forma longe da presença de Deus, de forma com os seus desejos da carne. Em meio ao caos descrito acima, o apóstolo faz ecoar o grito da graça. Vamos ver lá. A boa notícia de Deus aos pecadores. Agora Deus já mostrou que o meio pela qual Ele aceita as pessoas, então é pela fé que elas têm em Jesus Cristo. Com todos os seus pecados e erros, se tiverem fé, Ele aceita a fé em Jesus Cristo. Daí diz aqui em Romanos 3, versículo 21 e 22, essa boa notícia nos diz que podemos ser aceitos pelo Pai e tornados justos pela fé em Cristo. Nós não merecíamos, mas podemos tornar-se justificados, justos, tendo paz com Deus e uma nova vida de lealdade a serviço ao Senhor. Pois se por um homem, que é Adão, entrou o pecado e a morte no mundo, por outro homem, ou segundo Adão, que é citado dessa forma também, Jesus entrou com a graça e a vida. Então, se erramos, se pecamos e se o pecado adentrou o mundo, a morte entrou o mundo, nós temos a oportunidade de ser perdoados, purificados pelo sangue de Jesus e temos a oportunidade, a chance da vida eterna, porque Ele nos dá essa graça, esse favor imerecido para que nós possamos alcançar a vitória, alcançar os céus, alcançar aquilo que havia se perdido, mas Ele nos deu essa chance da vida eterna. Tá bom, pessoal? É isso, só a lição. É essa a lição de adolescentes. Eu agradeço você por assistir e por nos ajudar a divulgar o canal Juninho Espírito Santo. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se aí. Também liga o sininho para quando tiver vídeo durante a semana, você ser avisado e você poder assistir os nossos vídeos. Tá bom, pessoal? Então, graça, favor e merecido. Tá bom? Um abraço. Deus abençoe a tua vida. E lembre-se, quem pode te salvar? Só Jesus. Um abraço. Deus abençoe. Paz do Senhor.